Meus irmãos e minhas irmãs, escutem com atenção. O inimigo não está mais escondido. A batalha não está por vir, ela já começou. Talvez você não veja com os olhos do corpo, mas com certeza sente dentro da alma. Há um conflito silencioso travado entre a luz e as trevas, entre o amor de Deus e as forças que querem destruir a paz do seu coração. Padre Mário Sartori costuma dizer que a pior ilusão do inimigo é fazer o cristão acreditar que está tudo bem. Quando o coração já se acostumou com a tibieza, é por isso que Deus, em sua bondade, hoje nos desperta. Ele nos convida a abrir os olhos espirituais e entender que a bruxaria ou feitiçaria não é uma fantasia de filmes, mas a rebelião do espírito contra Deus, uma força que busca confundir, distrair e enfraquecer o povo do Senhor. A palavra nos adverte. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. F6, Seor. A batalha acontece no invisível, mas os sinais aparecem no visível, nas confusões dentro de casa, nos pensamentos perturbadores, nos medos que surgem do nada, nas noites sem descanso. Mas eu quero te lembrar, Deus não nos chamou para o medo, mas para a vitória. O Senhor não deseja que você viva cego diante das realidades espirituais. Ele quer te ensinar a discernir, a reconhecer quando algo tenta roubar a sua paz e, acima de tudo, a resistir com fé. Quando a luz de Cristo brilha em sua vida, as trevas se agitam. Quando você começa a caminhar no propósito divino, o inimigo se incomoda, e é justamente aí que ele tenta semear confusão, dor, desânimo e medo. Mas escute bem, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? SL 27. E Padre Sartori sempre nos lembra que a verdadeira força espiritual não nasce do grito, mas da entrega silenciosa. Quando você dobra os joelhos e diz: Jesus, confio em Ti, o inferno inteiro treme, porque essa é a oração dos filhos que sabem quem os protege. Por isso, respire fundo agora, feche os olhos um instante, sinta a presença do Espírito Santo que se move ao seu redor. Diga, confia: Senhor Jesus, abre os meus olhos espirituais, ensina-me a ver a Tua luz nas sombras, a escutar a Tua voz no meio do ruído, a permanecer firme, mesmo quando a escuridão tentar me cercar. E lembre-se, você não está só, o céu luta ao seu favor. Cada Ave Maria, cada suspiro de fé, cada pequeno ato de confiança é uma espada levantada contra as trevas. Hold, o Senhor te desperta. Hold, Ele te convida a ficar de pé, em nome da verdade. Com a armadura da fé e a coragem do amor, a batalha já começou. Mas a vitória pertence àqueles que permanecem em Deus. Meus queridos irmãos, o primeiro sinal de que algo espiritual está tentando te atacar é a confusão que invade a mente e o coração. Você acorda e, de repente, tudo parece embaçado. Coisas que antes eram claras agora parecem duvidosas. As decisões que antes traziam paz agora provocam inquietação. É como se uma névoa invisível te envolvesse e a tua alma ficasse cansada, sem direção. Mas escute, Deus não é Deus de confusão. Como nos ensina São Paulo, Deus é Deus de ordem e de paz. 1 Cor 14, 100. Quando a confusão toma conta do pensamento, quando a paz se vai,
Há algo no ar que não vem do Espírito Santo. Padre Mário Sartori sempre ensina que o inimigo age na sutileza. Ele não chega gritando, mas soprando dúvidas, insinuando mentiras, embaralhando o que é simples. Ele faz você desconfiar do que é verdadeiro e acreditar no que é falso. Ele sussurra: será mesmo que Deus te ama? Será que vale a pena continuar rezando? E pouco a pouco tenta roubar o foco da tua fé. É por isso que o primeiro passo é voltar ao silêncio interior. Quando a confusão vier, pare, respire, invoque o nome de Jesus. Diga com calma: Senhor, mostra-me a tua verdade. O inimigo não suporta a luz da sinceridade. Quando você se recolhe em oração e entrega a sua mente a Deus, a névoa começa a se dissipar. Padre Sartori também costuma repetir: quem reza o rosário todos os dias não se perde, porque Maria é mãe da clareza. A mãe de Deus pisa a cabeça da serpente e conduz os filhos perdidos de volta ao caminho. Então, quando ouviremos pensamentos confusos, faça isso um vídeo. Pare e diga: em nome de Jesus, eu renuncio a toda a confusão e receba a paz de Cristo. 2. Abra a Bíblia, leia um salmo em voz alta. Por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 3. Chame o Espírito Santo, vem. Espírito da verdade, ilumina a minha mente e o meu coração. A confusão é o terreno onde o mal planta medo. A clareza é o solo onde Deus faz florescer a fé. Quando a luz de Deus entra, as trevas perdem espaço. Agora, feche seus olhos. Respire devagar. Imagine uma luz suave, dourada, descendo sobre você. Ela toca a sua cabeça, o seu coração, e tudo que estava turvo começa a ganhar forma. Diga com fé: Senhor Jesus, tira de mim toda dúvida e toda mentira. Enche-me da tua sabedoria e da tua serenidade, que a minha mente seja templo da tua paz e o meu coração permaneça firme no teu amor. Deus vai te dar discernimento, esse dom precioso que separa o que é dele do que é do mundo. E quando a confusão vier de novo, porque ela voltará, você não vai mais temer, porque saberá reconhecer: isso não vem de Deus. Após voltará, a clareza renascerá e você seguirá caminhando, guiado pela luz do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, o segundo sinal de que há uma batalha espiritual acontecendo é o medo que surge sem explicação. Você está tranquilo e, de repente, o coração dispara, sente um aperto no peito, uma angústia que não tem nome, caminha pela casa e percebe o ambiente pesado, como se algo invisível o observasse. As noites se tornam longas. Os sonhos perturbadores e a paz que antes era natural parece ter desaparecido. Mas ouça com atenção: o medo não vem de Deus. A palavra afirma: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, amor e equilíbrio. Tu te amo. 7. O medo é uma das armas preferidas do inimigo, porque quando ele entra, a fé começa a se enfraquecer. E quando a fé se apaga, o coração se torna terreno fértil para a ansiedade, o desespero e a dúvida. Padre Mário Sartori costuma dizer: o demônio ruge para parecer grande, mas quem vive em estado de graça caminha entre os rugidos com serenidade, porque sabe que Deus é infinitamente maior. Por isso, quando o medo vier, não o alimente,
Não converse com ele, não aceite seus argumentos, simplesmente diga: Jesus, eu confio em ti. Essas 4 palavras, ditas com o coração, são um escudo espiritual. Elas afirmam que você pertence à luz e não às trevas. O medo se vence com presença não a sua, mas a de Deus. Acenda uma vela diante de uma imagem de Cristo ou de Nossa Senhora. Faça o sinal da cruz e reze devagar: Senhor, que a tua paz invada este lugar, que o teu amor desfaça toda sombra, que o teu Espírito Santo reine no meu lar e no meu coração. Padre Sartori nos recorda algo muito simples, mas poderoso. Quem carrega o rosário na mão nunca caminha sozinho. O rosário é uma corrente de luz. Cada Ave Maria é uma pequena chama que afasta as trevas, e quanto mais você o reza, mais percebe que a presença de Maria traz uma serenidade que nenhuma tempestade pode roubar. O medo tenta te isolar, mas a oração te reconecta. O medo quer te calar, mas o louvor liberta a voz da tua alma. Então, quando o coração apertar, comece a cantar mesmo baixinho um refrão simples: nada temerei, pois tu estás comigo. Senhor, sinta o ambiente mudar. O ar parece mais leve. A alma se acalma. Isso não é imaginação, é o Espírito Santo agindo, trazendo de volta a paz que o medo tentou levar. Agora, feche os olhos por um instante. Inspira profundamente e diga com fé: Senhor Jesus, eu entrego a ti todo o medo, visível ou oculto. Cobre-me com teu sangue precioso. Envolve-me com a tua luz e renova em mim a confiança no teu amor, porque onde Deus habita, o medo não tem morada. E quando o coração volta a confiar, a escuridão se dissipa. Roger, o Senhor te devolve aquilo que o medo te roubou, a paz interior e o descanso da alma. Meus irmãos e irmãs, o terceiro sinal de que há uma batalha espiritual em curso é a divisão repentina nos relacionamentos. Você já percebeu? Quando o inimigo não consegue te derrubar por dentro, ele tenta semear discórdia entre você e aqueles que ama. Casais que antes viviam em harmonia começam a discutir por qualquer motivo. Pais e filhos se afastam sem entender por quê. Amigos de fé se tornam estranhos. É como se uma força invisível estivesse soprando ofensas, plantando mágoas, inflamando palavras que não deveriam ser ditas. Mas é preciso lembrar: Deus é o Deus da unidade. Jesus, antes de ir para o Calvário, rezou: Pai, que todos sejam um, como nós somos um. Joe 17, 21. Esse ele orou por unidade. É porque sabia que a divisão é uma das armas mais eficazes do mal. Padre Mario Sartori ensina com sabedoria: onde o amor é ferido, o inimigo tenta construir morada, mas onde há perdão, ele não encontra abrigo. O inimigo sabe que uma família unida em oração é um exército invencível. Por isso, ele lança dardos de irritação, mal-entendidos, ciúmes e orgulho, e, pouco a pouco, vai enfraquecendo os laços, até que o silêncio substitui o diálogo e o carinho se transforma em frieza. Mas, Roger, Deus te convida a não cair nessa armadilha. Quando sentir o clima pesado em casa, não responda com raiva. Respire. Faça o sinal da cruz. E, em silêncio, diga: Senhor Jesus, reina neste lar. Onde há confusão, traz clareza.
Onde há feridas, derrama perdão. Onde há orgulho, semeia humildade. Padre Sartori costuma contar que em muitas casas que visitou como pároco, o ambiente mudou simplesmente quando as pessoas começaram a rezar juntas, mesmo por 5 minutos. Não precisa ser uma grande celebração, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou até um simples agradecimento antes de dormir. A presença de Deus entra onde há simplicidade e sinceridade. Lembre-se, o amor é mais forte que qualquer encantamento. Quando você abençoa alguém mesmo, quem te feriu, a bênção se volta sobre você. Quando você decide perdoar, as correntes do ódio se quebram. E quando uma casa se reconcilia, o inimigo perde o território. Agora, feche os olhos por um instante. Pense em alguém com quem você tem vivido tensão ou afastamento. Visualize essa pessoa diante da cruz de Cristo e diga em silêncio: Senhor, eu entrego a Ti essa relação. Cura o que está ferido, restaura o que se perdeu e ensina-nos a amar de novo. Sinta o coração se acalmar. É assim que o Espírito Santo age, não gritando, mas pacificando. A unidade é fruto do Espírito, a divisão é fruto das trevas. E se hoje há conflito no seu lar, lembre-se, nenhuma tempestade dura para sempre. Deus pode transformar o grito em diálogo, a distância em abraço, o rancor em reconciliação, mas ele precisa da tua decisão, a decisão de ser instrumento de paz. Porque no fim, vencer a bruxaria. E toda forma de mal não é apenas expulsar o que é ruim, é reconstruir o amor que o mal tentou destruir. Meus irmãos e irmãs, o quarto sinal de que há uma batalha espiritual acontecendo é um cansaço que não passa. Você dorme e acorda cansado, anda como se tivesse peso nos ombros. Ora, mas as palavras parecem não sair. Vê a missa, mas o coração parece distante. Nada te alegra, nada te motiva. É como se a chama interior tivesse se apagado. Mas atenção, nem todo cansaço vem do corpo. Muitos estão lutando um cansaço da alma. É aquele esgotamento invisível que rouba o ânimo de rezar, a vontade de servir, o prazer nas coisas de Deus. Padre Mario Sartori chama isso de noite espiritual. E diz que ela visita até os corações mais piedosos. Ele costuma dizer: o demônio sabe que não pode roubar a fé de um filho de Deus, então tenta roubar o entusiasmo. E sem entusiasmo, a alma se torna morna, indiferente e vulnerável. O inimigo quer te fazer acreditar que esse peso é normal, que você deve simplesmente suportar, mas o Evangelho te diz o contrário. Jesus te olha nos olhos e repete: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mount 11, Oshba. O remédio para o cansaço espiritual não é desistir, é permanecer na presença. Oshvezesh. Não é preciso falar nada, basta ficar diante do sacrário, em silêncio, mesmo que por poucos minutos. Deixe o coração descansar diante daquele que te ama. Padre Sartori contava que muitos fiéis, ao permanecerem em adoração silenciosa, descobriam que o peso da alma começava a se dissolver, sem perceber, a poder no simples ato de permanecer. Quando você se ajoelha, mesmo cansado, o seio se move. Quando você repete: Jesus, eu confio em Ti, mesmo sem sentir nada, o Espírito Santo trabalha em silêncio. O fogo pode parecer apagado,
Mas Deus nunca deixa de soprar brasas novas sobre quem não desiste. Se você sente que não consegue mais rezar, começa pequeno. Uma phrase, uma respiração profunda, um olhar para a cruz. Coloque diante do Senhor o teu desânimo. Shemashkorosh. Senhor, eu não consigo mais, mas o Senhor pode tudo. Reacende em mim o teu amor. Sopra sobre mim o teu espírito. Feche agora os olhos. Imagine-se sentado aos pés de Jesus. Sinta-o. Colocar a mão sobre os seus ombros e dizer: filho, filha, descansa. Eu estou aqui. Não carregue sozinho o que eu já levei na cruz. É nesse silêncio que o milagre começa. A alma cansada se reabastece. O coração pesado começa a respirar outra vez. E quando você sai desse encontro, percebe, o peso continua o mesmo, mas agora é Deus quem o carrega contigo. O cansaço espiritual é um sinal de que você precisa voltar à fonte. A fonte é Cristo, vivo na Eucarístia. Coragem, volte ao altar. Volte ao confessionário, volte à adoração. Ali, o peso cai, a mente se acalma e o fogo reacende. Lembre-se das palavras de Padre Sartori: não é quem sente que vence, é quem persevera mesmo, sem sentir. Hoje, o Senhor te convida a parar um pouco e descansar nele. Porque quem descansa em Deus nunca caminha em vão. Meus irmãos e irmãs, o quinto sinal de que estamos sob um tipo de ataque espiritual é o surgimento de enfermidades que desafiam a lógica. Você estava bem e de repente o corpo começa a reagir de forma estranha. Dores que mudam de lugar, exames que não mostram nada, crises que aparecem sem motivo. O médico tenta entender, mas não encontra a causa. E, no fundo, você sente que algo maior está por trás. Mas, atenção, não é prudente culpar o inimigo por toda enfermidade. Padre Mário Sartori sempre ensinava que a fé nunca dispensa o cuidado humano, mas o completa. Deus nos dá a medicina como sinal do seu amor. Então, Serrador, busque o médico, siga o tratamento, cuide-se com responsabilidade, mas sem esquecer que há um médico que cura onde a ciência não alcança. Algumas vezes, o inimigo tenta usar a doença para minar a esperança. Ele sussurra: você não vai melhorar, Deus te esqueceu. E é aí que o verdadeiro combate começa, não no corpo, mas na alma. Porque a maior enfermidade não é a física e a perda da fé. Jesus continua a repetir o que disse ao leproso: Cuero, fica curado. Mark 1, 41. E a cura que ele oferece vai além da carne, alcança o coração. A mente, as lembranças. Padre Sartori costumava visitar doentes em silêncio. Ele se sentava ao lado da cama e dizia apenas: não busque entender o porquê, busque encontrar o para quê, porque há sofrimentos que Deus não provoca, mas permite não como castigo, mas como ocasião de graça, de purificação, de encontro profundo com Ele. O inimigo quer te fazer acreditar que você está sozinho na dor, mas Cristo sofre contigo. Cada lágrima é uma semente de redenção. E se a cruz pesa, é porque ela está moldando um novo coração em você. Por isso, quando sentir o peso da doença, reze com confiança: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas confio no teu amor. Se for tua vontade, cura-me. Se for tua vontade,
fortalece-me em qualquer caminho, que a tua glória se manifeste. Não há oração mais poderosa do que a que nasce da dor entregue a Deus. E mesmo que a cura física demore, a cura interior começa no instante em que você entrega tudo a Ele. Muitos testemunhos na vida de Padre Sartori mostravam isso. Ele contava de pessoas que, depois de anos de sofrimento, experimentaram não apenas melhora física, mas uma transformação espiritual profunda, porque entenderam que Deus estava mais interessado em curar a alma do que apenas o corpo. Então, meu irmão, minha irmã, se a enfermidade bateu à sua porta, não tenha medo. Não a veja como punição, mas como oportunidade de mergulhar mais fundo na confiança. Faça da dor um altar. Coloque sobre ele o seu sim, e Deus transformará esse sofrimento em bênção. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine-se deitado aos pés de Jesus. Ele se inclina, toca as suas feridas com ternura e diz: meu filho, minha filha, eu te vejo, eu estou contigo. Sinta a presença dele invadindo o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Não importa o nome da doença, o nome de Jesus é maior, porque ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E quem se abandona no seu amor nunca sofre sozinho. Sofre acompanhado pela graça. Meus irmãos e minhas irmãs, o sexto sinal de que há uma batalha espiritual acontecendo é a perturbação durante a noite. Você tenta dormir, mas o descanso não vem. Os sonhos se tornam estranhos, sombrios, cheios de imagens que causam medo. Acorda sobressaltado, sente um peso no ambiente, às vezes até uma presença que não sabe explicar. O corpo repousa, mas a alma parece travar uma luta invisível. Padre Mário Sartori dizia que a noite é o espelho do coração. Quando o coração está inquieto, os sonhos revelam o que o espírito tenta silenciar. Mas também é verdade que o inimigo se aproveita do momento em que estamos mais vulneráveis, o sono, para tentar lançar medo e confusão. Ele quer te fazer acreditar que o mal tem poder, quando, na verdade, todo poder pertence a Deus. A primeira coisa a entender é: não existe escuridão capaz de apagar a luz do Cristo ressuscitado. A palavra garante: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. SL 4:9. Esta promessa é o escudo da noite. Muitas pessoas vivem atormentadas por sonhos repetitivos, por imagens de perseguição, por sensações de opressão. Mas, antes de temer, é preciso rezar. A oração noturna é uma das armas mais esquecidas e mais poderosas da vida cristã. Padre Sartori sempre recomendava 3 gestos simples antes de dormir: um midio, fazer o sinal da cruz sobre o travesseiro, pedindo a bênção de Deus para o descanso. 2, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe 2, instantemente, o pedimos. E vos, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém? 13. Perdoar e agradecer, perdoar quem te feriu e agradecer o bem recebido durante o dia.
Porque o coração que dorme em paz é território onde o mal não tem acesso. Não encha as suas noites com ruídos, telas e distrações. Antes de dormir, desligue o celular, apague as luzes e convide Deus a habitar o seu silêncio. O Espírito Santo fala suavemente na quietude da noite. E quando Ele está presente, até o som do vento se torna uma canção de paz. Padre Sartori dizia sorrindo, que me adormece rezando. Acorda com o céu ao redor. E é verdade. O rosário nas mãos, a cruz sobre o peito, o coração entregue. Esses são os verdadeiros amuletos de um cristão. A fé, o amor e o nome de Jesus. Agora, se você tem vivido noites de medo, feche os olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego o meu sonho. Envia teus anjos para guardar a minha casa. Purifica os meus sonhos, protege a minha mente. E que a minha noite seja envolvida pela tua luz. Sinta a paz se espalhar. O ambiente muda, a respiração se acalma e a alma repousa. Porque quando você dorme em Deus, o próprio Deus vela por você. Lembre-se, os demônios podem tentar, mas não podem dominar onde reina a presença divina. E onde há fé, não há espaço para o medo. Durma em paz. Entregue no colo do Pai e acorde com o coração renovado para um novo dia de graça. Meus irmãos e minhas irmãs, o sétimo sinal de que existe uma batalha espiritual acontecendo é quando tudo na sua vida parece travar. Você reza, trabalha, se esforça, mas nada flui. Os planos se desmancham, portas se fecham, oportunidades somem de forma inexplicável. É como se uma força invisível estivesse amarrando o seu progresso, bloqueando as bênçãos que Deus preparou para você. Mas escute com atenção, Deus não é o autor dos bloqueios, Ele é o Deus das portas abertas. Jesus mesmo nos prometeu: eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. App 3:8. Se algo está fechado, não é Deus quem fechou. É o inimigo tentando impedir o que o Senhor já te destinou. Padre Mário Sartori explicava que muitas vezes esses bloqueios surgem quando deixamos portas espirituais abertas a sentimentos, hábitos ou atitudes que o mal usa como ponto de entrada. Ele dizia: o mal não entra pela força, entra pelas brechas que a alma deixa. Essa brecha é a falta de perdão. Outras vezes a preguiça espiritual, ou ainda a falta de confiança em Deus, quando o coração se enche de reclamações, de emberra, de mágoas não resolvidas, a graça divina perde espaço para agir. E é aí que a vida começa a travar. Mas Deus não te quer travado, Ele te quer livre, leve e cheio de frutos. O Senhor te convida hoje a fazer um movimento de fé, romper com tudo aquilo que está te prendendo. E isso não se faz com força humana, mas com humildade. Jejum e oração. Padre Sartori recomendava 3 passos simples e eficazes. Dia. Oração de libertação. Pessoal, Senhor Jesus, eu renuncio a tudo que me afasta de Ti. Rompe agora, ante nome, toda amarra invisível, toda maldição, todo peso que tenta impedir o Teu agir na minha vida. Eu te entrego minhas finanças, meus relacionamentos, minha saúde e meus sonhos, que tudo em mim pertença somente a Ti. 2 jejum e silêncio interior.
Não apenas deixar de comer, mas abster-se de distrações e palavras negativas. O jejum abre espaço para o Espírito Santo agir. É como varrer a casa da alma para que Deus possa entrar e habitar. 13. Ato concreto de fé. Dar um passo, ainda que pequeno, reconciliar-se com alguém, recomeçar um projeto, fazer um gesto de generosidade. A fé não é só sentimento, é movimento. E quando você se move, Deus se move contigo. Muitas pessoas, após seguir esse caminho, testemunharam que as coisas começaram a destravar de forma inesperada. Padre Sartori contava de uma mulher que, após anos tentando vender uma casa sem sucesso, decidiu fazer um jejum e oferecer o lucro pela missão da paróquia. Em menos de uma semana, a venda aconteceu. Não por magia, mas porque a fé quebra correntes invisíveis, que a razão não entende. Agora, feche os olhos e entregue a Deus tudo o que está bloqueado na sua vida, seus projetos, seu trabalho, sua família, seu sonho. Coloque tudo nas mãos daquele que abre o mar diante do povo cativo e diga com o coração: Senhor, se houver algo me prendendo, liberta-me. Se houver algo me atrasando, transforma. Se houver algo me paralisando, sopra teu espírito sobre mim. Sinta a leveza chegando. O que antes parecia fechado começa a se abrir, porque quando a alma se entrega, o seu se move. Lembre-se, nenhuma obra do mal é mais forte do que a fidelidade de um coração que confia. O inimigo tenta amarrar, mas Cristo vem para desatar. E rode. O Senhor te diz com ternura: filho, filha, nada pode bloquear o que eu preparei para quem me ama. A partir deste instante, creia, as correntes começaram a se romper. O tempo da estagnação terminou e um novo tempo de graça está começando na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a um ponto decisivo da caminhada espiritual. É hora de fechar as portas que o inimigo tem usado para entrar. Não basta apenas rezar pedindo libertação, é preciso remover as brechas, os canais pelos quais a escuridão se infiltra silenciosamente em nossas casas e corações. Padre Mario Sartori dizia com clareza: a alma humana é como uma casa. Se você deixa a janela aberta durante a tempestade, não adianta reclamar da chuva. Muitos cristãos vivem sofrendo sem perceber que abriram pequenas frestas para o mal atuar. Essas brechas podem estar em objetos, músicas, conteúdos, amizades, hábitos ou até palavras que alimentam a negatividade. O inimigo raramente entra com barulho. Ele se infiltra na distração, na curiosidade. Não tem problema. Talvez você tenha em casa itens trazidos de viagens, presentes com símbolos estranhos, imagens ou acessórios que não glorificam a Deus, ou talvez permita que sua mente se alimente constantemente de filmes, músicas e conteúdos que banalizam o pecado, zombam da fé, ou exaltam o oculto. Essas coisas, por mais inocentes que pareçam, carregam uma atmosfera espiritual. E se o ambiente da sua casa está pesado, pode ser que algo ali precise ser purificado. Padre Sartori costumava visitar famílias com esse problema. Ele não chegava com medo, mas com serenidade pegava o livro sagrado, lia um trecho do Evangelho de João. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Jó 1. E depois dizia: vamos devolver ao Senhor o que não pertence a Ele. E assim, junto com a família, recolhiam tudo o que gerava inquietação espiritual e retiravam de casa.
entregando com uma oração de renúncia. Você pode fazer o mesmo hoje à noite. Pega um tempo de silêncio, peça ao Espírito Santo que te mostre se há algo em sua vida, na sua casa, no seu comportamento, que não glorifica a Deus. E quando Ele te mostrar, não hesite, remova com coragem e diga em voz alta: Senhor Jesus, eu te consagro este lugar. Se aqui há algo que não vem de ti, eu renuncio. Purifica esta casa com o teu sangue e o teu espírito. Depois disso, borrife água, benta nos cômodos. Coloque uma cruz ou imagem sagrada num ponto central e acenda uma vela diante dela, rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Não há superstição nisso. A fé viva, expressão de quem deseja que Deus reine em cada detalhe da vida, mas não se trata apenas de objetos. Às vezes, é preciso fechar portas emocionais, cortar laços com pessoas que só trazem negatividade, fofoca e tentação, deixar de frequentar ambientes onde a presença de Deus não é respeitada, renunciar a hábitos que alimentam a preguiça espiritual, a impureza, a inveja ou a ira. O fechamento das portas não é uma prisão, é uma libertação. Padre Sartori dizia que a alma limpa é como uma janela aberta para o céu. E quando o Espírito Santo encontra espaço livre, ele enche tudo de luz, paz e alegria. Agora, respire fundo e feche os olhos. Imagine Jesus entrando na sua casa. Ele caminha por cada cômodo, toca nas paredes, olha nos cantos e diz: a paz esteja nesta casa. Sinta a presença dele dissipando toda a sombra. O que era pesado se torna leve. O que era frio volta a ter calor. E o que era confuso encontrar clareza. A partir de hoje, vigie o que entra pela porta do seu lar, pelos ouvidos e pelos olhos. Tudo que alimenta o coração constrói ou destrói o espírito. Lembre-se, o mal só permanece onde é tolerado, mas foge onde Deus é entronizado. E uma casa consagrada se torna um santuário, um pedacinho do céu, onde o inimigo não tem lugar. Meus irmãos e minhas irmãs, o 10º passo dessa jornada espiritual é talvez o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais esquecido. A disciplina espiritual de cada dia, porque a libertação não acontece apenas no momento de oração intensa, mas no hábito fiel de permanecer com Deus todos os dias. Padre Mario Sartori dizia: o demônio teme mais o cristão constante do que o cristão entusiasmado por um instante. Muitos querem vencer o mal, mas poucos estão dispostos a cultivar a rotina do sagrado, e é essa rotina silenciosa, perseverante, cheia de fé, que constrói um escudo ao redor da alma. Disciplina espiritual não é peso, é proteção. É como acender uma lâmpada todos os dias, impedindo que a casa volte à escuridão. Quando você ora com regularidade, o mal não encontra espaço. Quando você se alimenta da palavra, a confusão perde força. Quando você vive reconciliado, o coração permanece leve e o inimigo não tem por onde entrar. Padre Sartori propunha o que ele chamava de os 4 pilares da vida espiritual. Simples, mas poderosos. Via. A palavra de Deus, leia um trecho do Evangelho todos os dias, mesmo que pequeno. Ele dizia: uma página do Evangelho por dia mantém o desânimo longe da alma. E é verdade, a palavra ilumina, purifica e ensina a pensar como Cristo. 2ad.
O rosário, rezar o rosário, é como segurar a mão de Maria enquanto se caminha no meio das tempestades. Padre Sartori costumava rezá-lo andando pela casa, pedindo a Nossa Senhora que abençoasse cada cômodo, cada pessoa, cada intenção. Treza, o exame de consciência. Ao final do dia, olhe para trás com sinceridade. Pergunte-se: onde vi a presença de Deus hoje, onde deixei de amá-lo? Não é culpa, é conversão. E depois, ofereça tudo às quedas e às vitórias. Quattroido. A Eucaristia e o domingo e l'edizia. Quem abandona a missa, abandona o campo da vitória. Porque é na Eucaristia que a alma se fortalece. Mesmo quando não entende, vá, mesmo cansado, vá. A graça da presença de Cristo é o remédio invisível que renova a fé. Essas 4 colunas mantêm o teto espiritual da tua vida firme. Se uma delas cai, o inimigo encontra uma brecha. Mas quando estão de pé, o lar se torna um lugar seguro. E lembre-se, disciplina espiritual não é perfeição, é fidelidade. Deus não busca heróis, busca filhos perseverantes. Padre Sartori dizia: Deus faz grandes obras através de pequenos atos repetidos com amor. Então, estabeleça o seu pequeno mosteiro, pessoal. Reserve 15 minutos do seu dia, só 15 para o encontro com Deus. Pode ser ao amanhecer, no almoço, ou antes de dormir. Leia a palavra, agradeça, reze o rosário, ou apenas fique em silêncio diante de uma cruz. Essa constância diária molda o coração e fortalece a mente. Agora, respire fundo e feche os olhos. Peça ao Senhor que te conceda perseverança. Diga, confia: Senhor Jesus, ensina-me a ser constante, que eu não viva de emoções, mas de fidelidade, que a oração não seja peso, mas encontro, e que a cada dia eu me aproxime mais do teu coração. Sinta o Espírito Santo te envolver, trazendo equilíbrio e serenidade. A disciplina espiritual é como uma vela acesa pequena, mas firme, que ilumina a ti, a noite me escura. Lembre-se, quem permanece com Deus todos os dias não precisa temer as trevas, porque vive cercado de luz. Meus irmãos e minhas irmãs, o 11º sinal de maturidade espiritual é quando o cristão descobre a autoridade que Deus lhe deu. Muitos de nós vivemos como quem pede permissão ao mal para viver em paz, quando, na verdade, Cristo já nos concedeu o poder de resistir e vencer. Padre Mario Sartori dizia com ternura: mas com firmeza, o inimigo não teme a tua voz. Teme o Deus que habita dentro de ti. E é essa consciência, a de que o Espírito Santo mora em você, que transforma o medo em coragem e a fraqueza em força. A palavra de Deus é clara: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. F6, 11. Essa armadura não é algo simbólico ou poético. É uma postura espiritual diária, uma forma de estar no mundo com fé ativa. Padre Sartori explicava cada parte dessa armadura com simplicidade, para que todos pudessem viver lá no cotidiano. Umbi, o cinturão da verdade. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. O inimigo age na mentira, mas a verdade é a base da liberdade. Onde há transparência, não há brecha para o engano. 2 A couraça da justiça, a justiça de Deus, é o amor em ação.
fazer o bem, mesmo quando ninguém vê, é proteger o coração contra o mal. O justo dorme em paz, porque sua consciência está leve. 13. Os calçados do evangelho da paz caminhem, levando esperança, não fofoca, leve paz, não veneno. Padre Sartori dizia, quem espalha paz. Pisa firme no campo do inimigo. 4. O escudo da fé. Quando as dúvidas vierem, levanta esse escudo. A fé não é sentir, é decidir crer mesmo sem ver. E cada vez que você diz, eu confio em Ti, Senhor, uma flecha do mal cai por terra. 5. O capacete da salvação proteja sua mente com pensamentos de Deus. O mal começa nos pensamentos: pessimismo, imberra, culpa. Cubra sua mente com as promessas divinas e recuse a voz da mentira. 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não há arma mais poderosa. Quando você proclama a palavra em voz alta, o inferno se cala. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ezequiel 23. É mais que poesia, é um decreto espiritual. Padre Sartori recomendava que toda manhã o fiel fizesse uma breve oração de revestimento. Antes de sair do casar, rezei assim: Senhor Jesus, eu me revisto hoje da tua armadura, cinge-me com a verdade, cobre-me com a tua justiça, calça meus pés com teu evangelho, dá-me o escudo da fé e o capacete da salvação. Coloque em minhas mãos a tua palavra, para que, em tudo, eu vença com o poder do teu amor. Essa oração simples muda o clima do dia. O cristão revestido da armadura de Deus não anda em medo, mas em autoridade. Ele não provoca o mal, mas também não se submete a ele. Padre Sartori costumava lembrar: o mal não suporta quem caminha com humildade e coragem ao mesmo tempo, porque a verdadeira autoridade não vem do orgulho, mas da obediência. O soldado mais forte é o que sabe se ajoelhar. Agora, feche os olhos e visualize a armadura de Deus sobre você. Sinta-se protegido pela luz divina. Respire fundo e diga: nada temo, porque estou em Cristo. Nada me abala, porque Deus me sustenta. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. A armadura de Deus não é pesada, ela é leve como a graça, e quando você aprende a vesti-la todos os dias, descobre que a vitória não está em lutar com raiva, mas em permanecer em paz. Lembre-se, você não é uma vítima, é um guerreiro de Deus. E o campo da tua batalha é o lugar onde a luz do Senhor quer brilhar mais forte. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a uma parte muito especial dessa caminhada. As histórias de luz, os testemunhos de pessoas que viram Deus transformar o medo em fé, a dor em esperança e a escuridão em amanhecer. Porque quando ouvimos o que Deus fez na vida do outro, nossa alma se reacende. E entendemos que o mesmo Deus que operou lá, também pode operar aqui, agora, na nossa vida. Padre Mario Sartori sempre dizia: testemunho é a vitória de Deus, contada pela boca dos seus filhos. Por isso, quando partilhamos o que o Senhor fez, não é para exaltar o nosso mérito, mas para proclamar que a luz é sempre mais forte que as trevas. Eu quero que você imagine 3 histórias reais, contadas por Padre Sartori em suas missões. 3 vidas que se tornaram sinais de esperança como pequenas velas acesas na noite. A primeira é a de Dona Lúcia, uma senhora simples do interior. Durante meses, ela dizia sentir uma presença pesada em casa, tinha pesadelos,
ouvia barulhos e, aos poucos, perdeu o sono e a alegria. Daya ouviu o padre dizer na missa: a casa que reza é casa iluminada. Então ela decidiu mudar sua rotina. Começou a rezar o rosário todas as noites, acender uma vela diante da imagem de Nossa Senhora e ler um trecho do Evangelho com o marido. Depois de uma semana, o ambiente mudou. Ela contou. O medo foi embora sem fazer barulho. E o que ficou foi uma paz que a gente não consegue explicar. Padre Sartori dizia que a oração não expulsou apenas o mal de fora, mas o medo de dentro. A segunda história é a de Carlos, um jovem músico. Ele vinha lutando contra uma tristeza profunda e um vazio constante. Buscou respostas em terapias, distrações e até em práticas espirituais alternativas, mas nada o preenchia. Daya, convidado por um amigo, foi a uma adoração ao Santíssimo. Diz que quando se ajoelhou diante da Eucaristia, sentiu algo se quebrar por dentro, como se um peso fosse retirado de suas costas. Saiu dali chorando e repetindo: eu achei o que faltava a presença real de Jesus. Hold. Carlos serve na música litúrgica e testemunha: a maior libertação não foi emocional, foi espiritual. Eu descobri que não sou órfão, tenho um pai que me sustenta. E a terceira história é a de Helena, mãe de 3 filhos. Durante anos, ela carregava rancor do ex-marido, que havia traído. Rezava, mas a oração não fluía, o coração estava travado. Daya, ouvindo uma homilia de Padre Sartori, ela escutou a frase: enquanto você segura o ódio, o mal segura você. Naquela noite, corando, decidiu perdoar. Escreveu uma carta dizendo: eu te liberto, porque quero ser livre também. No dia seguinte, acordou leve. Ela dizia: eu dormi pela primeira vez sem raiva. Era como se Deus tivesse aberto uma janela dentro do meu peito. Essas histórias são diferentes, mas têm algo em comum. Todas começaram com uma decisão de fé. Ninguém foi salvo por acaso. Todos escolheram crer, mesmo sem sentir. E é assim que a graça opera silenciosa, mas irresistível. Padre Sartori sempre lembrava: quando você testemunha a luz, o inferno se cala, porque o mal não suporta a alegria dos que foram libertos. Agora, feche os olhos e pense na sua própria história. Quantas vezes Deus te livrou sem que você percebesse? Quantas vezes a providência te alcançou por meio de alguém, de uma palavra, de uma coincidência, que não era coincidência, mas cuidado divino. Agradecer, Senhor, obrigado pelas vezes em que o Senhor me protegeu no silêncio. Obrigado por cada livramento invisível, por cada anjo enviado, por cada lágrima transformada em fé. Quando a gratidão ocupa o coração, não sobra espaço para o medo. E quando a luz do testemunho começa a brilhar, as trevas não têm mais onde se esconder. Roger, o Senhor te convida a ser também uma história viva, um testemunho que inspire outros, porque cada vez que você escolhe perdoar, servir, amar ou recomeçar, o mundo se torna um pouco mais claro. Lembre-se, a luz não precisa ser grande, só precisa estar acesa. E se ela estiver em você, nenhuma escuridão será capaz de apagá-la. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a um tema profundo e delicado: as feridas espirituais que atravessam gerações. Talvez você já tenha percebido padrões que se repetem em sua família, conflitos que nunca cessam, doenças que voltam, vícios que passam de pai para filho, relacionamentos que sempre terminam da mesma forma.
Essas realidades, muitas vezes, não são apenas consequências humanas, mas ecos espirituais de histórias não curadas. Padre Mario Sartori costumava dizer, com sabedoria, o sangue carrega memórias, mas a graça carrega promessas. Isso quer dizer que, embora as marcas do passado possam pesar sobre nós, a bênção de Deus é capaz de reescrever toda uma história. Não se trata de superstição, mas de redenção. O Senhor nos mostra, através da Bíblia, que há famílias abençoadas de geração em geração, como a de Abraão, e há também famílias que viveram ciclos de queda, até que alguém decidiu quebrar o padrão e confiar inteiramente em Deus. E talvez, esse alguém seja você. Padre Sartori costumava acompanhar muitas pessoas que carregavam o peso de maldições familiares, palavras de ódio, divisões, infidelidades, injustiças ou práticas contrárias à fé que deixaram um rastro espiritual. Ele explicava que o perdão e a consagração familiar são as duas chaves que rompem as correntes invisíveis. Ele orientava assim: quando você perdoa os que vieram antes de você e entrega sua família ao Sagrado Coração de Jesus, o céu começa a restaurar o que a terra destruiu. Por isso, o primeiro passo é perdoar seus antepassados. Perdoar. Quem já partiu, você pode dizer: Senhor, se meus pois avós ou bisavós te ofenderam ou viveram afastados da tua vontade. Eu os coloco agora diante da tua misericórdia. Lava o passado com teu sangue e cura todas as consequências em nossa família. O segundo passo é renunciar a tudo que não pertence a Deus. Talvez haja tradições familiares que envolvem práticas espirituais contrárias à fé católica, rituais, simpatias, adivinhações, promessas que nunca foram cumpridas. Rodney, você pode encerrar esse ciclo? Diga com firmeza: eu renuncio, em nome de Jesus Cristo, a toda influência espiritual que não vem de Deus e consagro minha casa, minha família e minhas gerações ao Senhor. Padre Sartori lembrava que o lar cristão é o primeiro altar, e o altar da tua casa pode ser o lugar onde toda a tua linhagem é curada. Por isso, ele recomendava um gesto simples e poderoso: coloque uma cruz sobre a mesa, reúna a sua família, mesmo que sejam poucos. Reze o Salmo 91 e, em seguida, proclame a bênção bíblica: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te conceda a paz. Número 6. Esse momento não é apenas uma oração, é uma declaração espiritual. É você dizendo ao céu e à terra: aqui o mal não governa mais. Aqui a bênção de Deus é a herança da nossa casa. Padre Sartori dizia sorrindo: há famílias que herdaram dívidas, mas Deus quer famílias que deixem heranças de fé. E ele estava certo, porque uma só pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar o destino de gerações inteiras. Agora, feche os olhos e pense na sua família. Visualize o rosto dos que você ama e também daqueles com quem você teve dificuldade de conviver. Coloque todos, vivos e falecidos, nas mãos de Deus e reze com o coração: Senhor Jesus, cura a história da minha família, abençoa as gerações passadas, transforma o presente e prepara um futuro de santidade. Que o teu sangue lave toda a ferida e que a tua cruz seja o novo começo da nossa história.
Sinta essa oração se expandir como uma luz que atravessa o tempo, alcançando até os que vieram antes de você, porque em Cristo o tempo não separa, o tempo é curado. A partir de hoje, declare com fé: na minha casa, a maldição termina e a bênção começa. E, com o coração pacificado, lembre-se, a maior herança que você pode deixar aos seus filhos não é o dinheiro, é a fé